Rosângela, paz do Senhor, irmão Ribas. Uma pessoa congrega numa igreja muito rica, cheia de empresários dizimistas. Essa pessoa pode dizimar em outra igreja mais humilde? Essa pergunta, por incrível que pareça, Rosângela, ela aparece bastante para a gente aqui no canal. Como que funciona o dízimo? Você tem que pegar a Bíblia para você entender. O dízimo significa assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, eu por muitos anos, eu falava bem assim, ó, o dízimo você tem que dar na igreja que você é sustentado. Porque porque ali que é o pastor que cuida de você e tudo mais. Então você tem que entregar seu dízimo ali. Independentemente se esse dízimo é significante, relevante ou não, no sentido de montante financeiro. Só que com o passar do tempo, eu precisei adaptar a minha visão. E aqui fica até um corte histórico, porque eu já tive que mudar a minha visão sobre ministério, sobre igreja, ao longo desses 30 anos, algumas vezes, tá? O pensamento que eu tive há 30 anos atrás sobre a igreja é diferente do que eu tenho hoje. E eu mudei o meu consentimento? Não, eu não mudei. Eu vi a igreja mundanizar. Eu vi a igreja enriquecer pastores estrelas. Eu vi a igreja se desviar e virar uma mulher adúltera, a grande meretriz, como diz a Bíblia. Então eu mudei meu conceito. Por exemplo, se você congrega numa igreja como aquelas que estão no escândalo do INSS, que o pastor está comprando jatinho, helicóptero, Lamborghini, com dinheiro de dízimo e oferta, e você conhece uma igreja de um pastor humilde, pobre, igreja séria, que prega a palavra, eu congregaria naquela igreja. Mas não, eu quero continuar congregando aqui, perto da minha casa, meus filhos gostam, meu marido gosta, tal. E você quer dar o dízimo naquela igreja pobre? Hoje eu penso que você poderia fazer isso. E vou explicar o porquê, para que fique bem claro. Porque quando a Bíblia fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, aqui é o ponto correto. Mantimento na casa de Deus. Tem muita igreja que não é mais a casa de Deus. Tem muita igreja que é a casa do pastor, que é a casa do ministério, que Deus não está mais lá. Está o bispo, está o apóstolo, está o profeta, não é? Pô, tem igrejas aí de profetas famosos na internet, inclusive um saiu numa polêmica agora, que estava com a calça branca lá coladinha, embalada a vácuo. Pô, eu já vi vídeo desse cara orando com feiticeira, profetizando na vida de feiticeira, profetizando na vida de pastora, toda tatuada, toda tchutchucona, que já trocou de casamento três vezes, pelo menos, se eu não me engano, e que já foi até acusada de desvio, enfim. E o cara falando que Deus é contigo e tal. Pô, você acha que isso é uma igreja? Isso não é uma igreja, isso é o barraco do pai Leonardo, é o barraco do pai André, é o barraco do pai sei lá quem. Entendeu? Então, assim, aí nesse caso, você não está dando dízimo para sustento da casa de Deus. Você está dando dinheiro para enriquecer aquele pilantra, aquele falso profeta. Aí, nesse caso, eu concordo que você deu o seu dízimo a uma igreja pequena. Nesse caso. Vocês nunca me ouviram falar isso na internet. Vocês nunca me ouviram falar isso na internet. Tá? Mas esse é o caso que eu concordo com a entrega do dízimo numa igreja que é a casa do Senhor. Tá bom? É o único caso. Agora, se a tua igreja é boa, é uma igreja boa. Vou dar exemplo de igrejas boas, né? Tem uma igreja batista gigantesca, você tem pastor, que o pastor te cumprimenta, te conhece, uma igreja Assembleia de Deus gigantesca, séria, uma igreja como eu conheço várias igrejas grandes, ricas e muito boas. Tá? Uma delas que eu posso falar abertamente é a de Alfa, Assembleia de Deus de Alphaville, do Jairinho, meu amigo, e a Cassiane. Ah, porque eles são meus amigos que eu tô puxando o braço pro sardinha deles? Não, porque eu conheço eles antes deles serem pastores, presidentes de igreja. Eu conheço o Jairinho e a Cassiane quando a Cassiane era só cantora, o Jairinho era só maestro, cantor também, e eles tinham um culto na igreja do pastor João Nunes, na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Ó, quantos anos? A de Alfa tem 12 anos, então, 15 anos atrás. Então eu conheço eles de dentro de casa, conheço os filhos deles, conheço as crianças, conheço os obreiros deles. Aí eu posso dizer para vocês, é uma igreja séria, séria. Entendeu? Ah, mas o Jairinho tem um carro importado. Claro,
Ele é empresário de sucesso, maestro de sucesso, entendeu? A Cassiane é a maior estrela da música gospel de sucesso. É fruto do trabalho deles. Mas eu sei que o que entra na igreja fica na igreja, tá? Então agora tem outros ministérios que eu não boto minha mão no fogo nem a pau.